Como é a vida de um homem após a cirurgia de laser da próstata do tipo HoLEP? O que esperar após essa cirurgia em relação à qualidade de vida, ereções, ejaculações e controle da urina? Eu sou José Vettorazzo, sou médico urologista em São Paulo e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um aspecto muito importante para todo paciente que vai fazer alguma cirurgia da próstata. Não só da próstata, mas aqui nós vamos falar especialmente para os pacientes que vão fazer cirurgia de laser de enucleação da próstata do tipo HoLEP e a qualidade de vida desses pacientes após o tratamento, os possíveis impactos que essa cirurgia pode trazer na vida desse homem. O HoLEP, ou enucleação da próstata com laser Holmium, é uma das cirurgias mais famosas e resolutivas para tratamento da próstata aumentada de tamanho. Mas como que os pacientes se sentem após essa cirurgia? Será que a vida deles melhora? Vamos descobrir juntos aqui nesse vídeo. Antes de começar, eu quero te relembrar que essa cirurgia chamada de HoLEP é uma cirurgia que retira o miolo da próstata, preservando a área externa, a casca, a cápsula da próstata. É um tipo de cirurgia para tratamento de problemas de próstata aumentada, a hiperplasia prostática. É uma cirurgia moderna, pouco invasiva, realizada desde os finais dos anos 90. Isso é feito no mundo todo e a gente já sabe, já comprovou através de vários estudos que os resultados são bons e são duradouros, com excelentes índices por pelo menos 10 anos após o tratamento. Um dos maiores impactos que esse tipo de cirurgia traz na vida de um homem é a melhora da qualidade de vida desse homem. A gente já vê a partir da avaliação de critérios de qualidade de vida logo após a cirurgia que os índices de satisfação são bastante altos. Estou falando que mais de 90% dos pacientes que passam por esse procedimento, no mês seguinte, já estão muito satisfeitos com sua qualidade de vida como um todo. E essa taxa elevada de homens satisfeitos se mantém ao longo dos anos, mostrando que esse tratamento traz bons resultados e que de fato ajuda um homem a viver melhor. Se a qualidade de vida como um todo está muito boa para pelo menos 90% dos homens, não é de se surpreender que grande parte dos sintomas urinários tenham desaparecido, tenham no mínimo ficado bem menos importantes após a cirurgia quando a gente avalia esses pacientes. A gente tem alguns protocolos, alguns critérios que a gente pode usar para tentar quantificar o quanto que aqueles sintomas antes da cirurgia são importantes para o paciente e estão atrapalhando a vida dele. E aí quando a gente usa esses critérios avaliando pacientes antes e depois das cirurgias, a gente vê que esses níveis de sintomas importantes caem muito após o tratamento, mostrando que sim, é bastante efetivo o alívio dos sintomas e melhora do jato de urina, do esvaziamento da bexiga, diminuição do número de vezes que tem que ir ao banheiro. De maneira geral, o paciente começa a urinar muito melhor e por isso a qualidade de vida também melhora. Outro aspecto muito importante para praticamente todos os homens que vão passar por uma dessas cirurgias é a sua vida sexual. Então isso sempre é conversado e avaliado com os pacientes, não só antes do tratamento de uma cirurgia para próstata aumentada de tamanho, como também para os casos de câncer de próstata. Então a vida sexual é um ponto fundamental de ser avaliado e orientado para os pacientes que vão passar por essas cirurgias. Em relação às ereções, a gente vê que as ereções não sofrem alteração depois da cirurgia de HoLEP. Os pacientes confundem muito isso, eles acham que as ereções vão ser prejudicadas por causa dos casos de cirurgia de câncer de próstata, que é uma cirurgia que é muito mais frequente o impacto na ereção de um homem. Mas para essa cirurgia de HoLEP não é esperado uma piora nas ereções dos pacientes. Já na ejaculação, a gente pode sim ter impacto. A gente sabe que essa cirurgia de retirada do miolo da próstata, ela pode interferir reduzindo o volume de ejaculação do paciente. E isso acontece num percentual grande dos casos. Até 80% dos pacientes vão sofrer esse impacto nas ejaculações depois de fazer uma cirurgia dessa. E quando a gente avalia após a cirurgia o quanto que isso incomoda os pacientes, a gente vê que apesar da alteração na ejaculação ser bem frequente, ser bastante frequente, um percentual bem menor dos pacientes está incomodado. Em torno de 25% apenas dos pacientes relatam em pesquisas estarem incomodados com essa questão de redução do volume de líquido na ejaculação. E quando a gente olha esses pacientes que estão incomodados com esse problema, a gente vê que eles são pacientes que principalmente não têm boas ereções, ou seja,
quem chegou para a cirurgia com boas ereções e continua tendo boas ereções após o tratamento, em geral não está incomodado com a questão da ejaculação. Mas aquele paciente que já não tinha boas ereções, fez a cirurgia, que não atrapalhou suas ereções, mas atrapalhou suas ejaculações, ele sim tende a ficar mais incomodado com esse impacto na ejaculação. Então, em geral, quem tem um problema mais grave de ereção acaba se incomodando com alteração na ejaculação quando ela acontece. E outro ponto de preocupação nessa cirurgia, que também pode ser influenciado por esse tipo de tratamento, é o controle da urina. Os pacientes se preocupam muito com essa questão, pensando no risco de ficar incontinente, de ter perdas de urina após a cirurgia. Essa é uma alteração que pode acontecer em alguns pacientes que fazem essa cirurgia de HoLEP, principalmente nos primeiros 3 meses após o tratamento, mas a gente sabe que ao final de 6 meses, 98% dos pacientes já estão com controle bom, já estão continentes, não perdem urina. O risco de um paciente perder urina permanentemente após essa cirurgia é em torno de 1%. Então, nos primeiros 30 dias, alguns pacientes têm escapes ou por esforço ou por irritação gerado pelo processo inflamatório. No terceiro mês, o percentual de pacientes que têm esse problema já é muito mais baixo e ao final de 6 meses, 98% dos pacientes em média já têm um bom controle de urina, então eles não estão perdendo urina. O risco, como eu disse, ao longo do tempo, de maneira permanente, é muito baixo, é em torno de 1%. Em resumo, essa cirurgia de enucleação da próstata com laser, cirurgia de HoLEP, não só melhora os sintomas urinários, como melhora em um todo a qualidade de vida do paciente. Em geral, um percentual muito grande dos pacientes, como eu disse, em torno de 90% ou mais dos pacientes, estão satisfeitos com sua qualidade de vida, estão urinando muito bem, têm as suas ereções mantidas após o procedimento e, na maioria das vezes, se eles têm boas ereções, eles não se importam com a questão de ejaculação alterada, que talvez seja o impacto aí mais frequente após essa cirurgia, que a gente vê de maneira geral também em outros tratamentos, como por exemplo, cirurgia com green laser, RTU de próstata, raspagem da próstata ou cirurgia robótica para retirada do miolo da próstata. Todas essas cirurgias têm uma taxa alta de alteração na ejaculação, mas como eu comentei, o resultado positivo é tão superior que a maioria dos pacientes está satisfeito com sua vida em geral após esse tipo de cirurgia. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, comente aqui embaixo e se inscreva no canal. Continue acompanhando outros vídeos também sobre saúde da próstata e possíveis tratamentos que a gente tem para esses problemas. Eu te vejo nos outros vídeos aqui do canal. Até mais!